que você faria se percebesse que seu carro de Fórmula 1 reage diferente em cada curva, como se transformasse a cada volta? É exatamente isso que Lewis Hamilton está vivendo na Ferrari. Mas o que eles descobriram na Hungria pode mudar tudo. Lewis Hamilton chegou ao Grande Prêmio da Hungria com uma mistura de determinação renovada e uma carga emocional silenciosa. Era sua primeira temporada com a Ferrari, uma mudança que prometia revitalizar sua carreira. Uma etapa com tons épicos, o heptacampeão mundial, pilotando pela equipe mais lendária da história da Fórmula 1. Não era apenas uma decisão esportiva, era uma aposta pessoal, quase romântica. Uma tentativa de encerrar seu legado com um último capítulo glorioso. E se havia um cenário onde ele parecia ter tudo a seu favor, esse cenário era Hungaroring. Hamilton não domina apenas estatisticamente na Hungria, mas também emocionalmente. É o circuito onde conquistou mais vitórias do que em qualquer outro, um total de 8, e onde ofereceu algumas das performances mais magistrais de sua carreira. De manobras impossíveis a classificações memoráveis, o traçado húngaro era um território onde sua conexão com o carro costumava beirar o sobrenatural. Mas o que ele viveu em 2025 foi exatamente o oposto. Uma desconexão total, quase cruel. Durante todo o dia de qualificação, a câmera focava em um Hamilton visivelmente desconfortável, lutando com o carro, falando constantemente pelo rádio, procurando respostas que nunca chegaram. Na garagem, seus engenheiros analisavam cada dado sem entender como Leclerc podia estar tão longe em ritmo. Porque enquanto Hamilton não encontrava aderência, equilíbrio nem confiança, seu companheiro voava pelo mesmo traçado com uma fluidez que beirou a perfeição. O contraste não era apenas desconfortável, era humilhante. E foi precisamente esse abismo de desempenho entre os dois Ferrari que detonou o colapso emocional de Hamilton. Quando a bandeira da Q2 caiu, os tempos eram definitivos. Hamilton ficou de fora por apenas 15 milésimos. Leclerc na pole. Uma margem ridícula em termos de cronômetro, mas gigantesca em termos de significado. Porque esses 15 milésimos não só o deixaram fora da Q3, como o empurraram para sua pior classificação na Hungria em mais de uma década. E ainda mais grave, o levaram a dizer em público algo que nenhum piloto da Ferrari havia dito antes de forma tão direta. Diante da imprensa, sem filtros nem diplomacia, Hamilton sentenciou: "Talvez a Ferrari precise trocar de piloto. Hoje fui absolutamente inútil." Essa frase soou como uma bomba. Não foi um exagero retórico. Foi um diagnóstico, um ato de desespero. Uma confissão que não só deixou os jornalistas perplexos, mas também obrigou a Ferrari a uma reunião de emergência para entender o que estava acontecendo dentro da equipe. Porque não se tratava simplesmente de um dia ruim na pista. Era um campeão mundial admitindo publicamente que se sentia um obstáculo para uma equipe. Era, em essência, a perda absoluta da confiança em sua capacidade de competir ao mais alto nível com aquele carro naquele momento. O mais doloroso para a Ferrari não foi apenas a queda de sua estrela. Foi o fato de ter acontecido na Hungria, o templo pessoal de Hamilton, onde todos os anos ele parecia desafiar até mesmo a lógica. Foi lá que sua ligação com o SF25 entrou em colapso total, transformando o episódio em uma tragédia esportiva. A equipe passou de comemorar a pole de Leclerc para tentar conter uma crise interna. O que deveria ser um dia de glória se tornou o reflexo de uma profunda fratura entre piloto e carro. Uma fratura que, em vez de se fechar com o tempo, começou a revelar uma rachadura ainda mais alarmante. A possibilidade de que a Ferrari estivesse desenvolvendo um carro que só funciona para um de seus pilotos. E Hamilton, pela primeira vez, se perguntou em voz alta se tinha algum lugar nesse futuro. Após a dura derrota pessoal de Hamilton na classificação da Hungria, a atenção da equipe se concentrou em entender o que estava acontecendo sob a carroceria do SF25. Na Ferrari, eles sabiam que não podiam se dar ao luxo de olhar para outro lado. Não era uma diferença marginal de desempenho, nem um erro isolado na afinação. O que havia acontecido era mais profundo, mais inquietante e com potencial para detonar uma crise estrutural. Assim começou uma das análises técnicas mais detalhadas da história recente da equipe. Os engenheiros extraíram os dados de telemetria com um objetivo claro: comparar cada movimento de Hamilton com os de Leclerc nas mesmas condições, com os mesmos compostos em curvas semelhantes. E o que encontraram foi mais do que preocupante. Os registros revelaram uma desconexão flagrante entre os comandos de Hamilton e as respostas do carro. O carro parecia operar com uma lógica interna imprevisível. Em algumas curvas, reagia agressivamente ao menor movimento do volante. Em outras, demorava frações de segundo vitais para obedecer.
Não se tratava simplesmente de uma diferença de confiança. Era um padrão técnico incoerente. À medida que a temperatura do asfalto subia durante as sessões, essa desconexão se intensificava. As cargas que passavam pela suspensão traseira variavam de forma anômala. A distribuição eletrônica dos freios não respondia com a mesma precisão, volta após volta. E o controle de tração, longe de estabilizar o comportamento, introduzia ainda mais ruído na interação entre pneus e motor. O mais alarmante foi descobrir que essa variabilidade não seguia uma lógica simples baseada em degradação, temperatura ou carga aerodinâmica. Era um caos controlado para Leclerc, mas incontrolável para Hamilton. Em outras palavras, o mesmo carro se comportava como duas máquinas completamente diferentes, dependendo de quem estivesse ao volante. A Ferrari encontrou uma pista crucial na forma como Hamilton aplicava o freio motor nas curvas de baixa velocidade. Em condições normais, esse estilo deveria ajudar a estabilizar o eixo traseiro. Mas com a nova suspensão ativa instalada desde o Grande Prêmio da Bélgica, esse padrão gerava respostas contraproducentes: sobrecarga no sistema hidráulico, perda de tração e microajustes automáticos que só pioravam a situação. A conclusão foi dolorosa, mas inevitável. O carro foi projetado ou desenvolvido de acordo com as necessidades de Leclerc, e isso abriu uma nova dimensão do problema. Não era segredo que Leclerc estava há anos na Ferrari, construindo uma relação técnica com os engenheiros e participando ativamente no desenvolvimento do carro. O seu estilo, agressivo na entrada e cirúrgico na correção, tinha moldado muitas das decisões aerodinâmicas e mecânicas do carro desde a era do SF23. Mas o que era uma vantagem competitiva na época, agora estava tirando do jogo um dos melhores pilotos da história moderna. Hamilton não estava simplesmente desconfortável. Ele estava pilotando uma máquina que não entendia sua linguagem. Essa revelação abalou a cúpula técnica da Ferrari, porque eles não podiam mais culpar o baixo desempenho pela adaptação, pelo estilo ou mesmo pela motivação do piloto. Eles estavam diante de um dilema profundo. Como construir um carro competitivo para os dois pilotos quando seus estilos exigem respostas completamente diferentes do mesmo chassi? E o mais preocupante era o que eles não sabiam: se essa divergência poderia ser corrigida no meio da temporada, ou se eles estavam destinados a conviver com duas realidades paralelas dentro da mesma equipe, com um carro que só era realmente competitivo para um deles. A Ferrari havia criado uma ferramenta poderosa, sim, mas com um ajuste tão específico que para Hamilton era como pilotar um instrumento desafinado. E na sinfonia da Fórmula 1, isso faz a diferença entre liderar uma orquestra e se perder no ruído. À medida que as análises se tornavam mais profundas e as respostas mais claras, uma suspeita incômoda começou a pairar nos corredores de Maranello. E se o problema não fosse apenas técnico? E se o que estava acontecendo com Hamilton não fosse simplesmente uma questão de incompatibilidade com o SF25, mas o resultado de decisões estratégicas que, consciente ou inconscientemente, estavam favorecendo Charles Leclerc? A Ferrari havia introduzido uma nova suspensão traseira no Grande Prêmio da Bélgica. Desde então, o carro havia mostrado melhorias significativas na tração e saída de curva, maior controle sobre as mudanças de altura e uma estabilidade notável em circuitos técnicos. Mas, ao estudar cuidadosamente como e por que essa melhoria funcionava tão bem nas mãos de Leclerc, surgiu a chave. O sistema foi calibrado especificamente para aproveitar ao máximo um estilo de pilotagem preciso, agressivo, baseado em frenagens tardias e direção reativa. Exatamente o perfil de Leclerc. Por outro lado, Hamilton, famoso por sua pilotagem suave e progressiva, focada na conservação dos pneus e no equilíbrio geral do carro, descobriu que essa mesma suspensão se tornava sua pior inimiga. O controle dinâmico de altura, que para Leclerc oferecia uma plataforma estável para atacar as curvas, para Hamilton se traduzia em oscilações inesperadas no equilíbrio, mudanças de carga no meio da curva e reações imprevisíveis do trem traseiro. Em essência, ele estava lutando contra uma ferramenta projetada para outro piloto. Foi uma preferência deliberada? Ou simplesmente uma consequência natural do tempo e da familiaridade que Leclerc tem com o ambiente da Ferrari? Seja qual for a resposta, o resultado era o mesmo: um desequilíbrio técnico que estava transformando a relação entre os dois pilotos e a equipe em um campo minado. E para um piloto como Hamilton, cuja condução se baseia nessa conexão precisa, essa incapacidade de entender e antecipar o carro não é uma simples desvantagem, é uma condenação competitiva. Depois de tudo o que aconteceu no Grande Prêmio da Hungria, o que inicialmente parecia um simples fim de semana ruim, se transformou em uma tempestade
que coloca em risco a estabilidade da Ferrari em vários níveis. Porque não estamos mais falando de uma diferença específica de desempenho entre dois pilotos. Também não se trata apenas de uma peça mal calibrada ou de uma configuração desfavorável. A fratura exposta na Hungria obriga a Ferrari a responder a uma pergunta tão complexa quanto urgente. Quem está desenvolvendo este carro e para quem ele está sendo construído? A Ferrari precisa tomar uma decisão estratégica profunda. Não se trata de modificar o aerofólio traseiro ou ajustar a suspensão para agradar Hamilton. Trata-se de redefinir seu enfoque técnico para que o SF25 não seja um carro binário que só funciona para um estilo específico de pilotagem. Não é sustentável depender exclusivamente do desempenho de Leclerc, por mais brilhante que seja seu talento. Não quando você tem no outro assento uma lenda do automobilismo que ainda está sedenta por vitórias e cujo potencial está sendo sufocado por decisões que, embora involuntárias, estão sendo profundamente excludentes. A Hungria 2025 será lembrada não apenas como o circuito onde Leclerc conquistou uma pole brilhante, mas como o dia em que Hamilton acendeu todos os alarmes. Com uma frase devastadora, ele revelou um desequilíbrio estrutural que ameaça minar o projeto esportivo mais ambicioso da Ferrari na última década. Um projeto que até então prometia glória, mas que agora se encontra em uma corda bamba perigosa.